Bem-vindos ao Apartamento Soul. Nós vamos apresentar para vocês agora, depois do projeto concluído, depois de toda a obra sendo feita. Vem conhecer com a gente. Aqui então, na entrada do apartamento, a gente já pensou num móvel que fizesse essa interseção, entrasse, não tivesse já de cara com toda a sala, ao mesmo tempo pudesse olhar o ambiente integrado. Então nós fizemos esse móvel, essa estante que é decorativa também, ela tem algumas funções nela, além da decoração, como a sapateira, então fica um elemento bem bacana. Olha que sala incrível que a gente tem aqui, então é uma sala toda integrada, né? Nós temos quase que 3 ambientes, né, integrados, que é a sala de jantar, uma sala de estar mais intimista ali e aqui uma sala de estar com a TV. Então, e toda essa sacada que precisaria ser realmente de fato valorizada. A gente colocou o sofá em ilha, que é justamente ter essa opção de não ficar de costas, né? Então, está assistindo a TV, pode sentar, também dá para sentar aqui nessa parte do sofá, então você tem uma facilidade de comunicação, de conversa com as pessoas aqui e ao mesmo tempo essa área também você consegue conversar com quem está nas poltronas, na mesa de jantar. E aproveitando para falar da mesa de jantar, essa mesa de jantar num formato mais orgânico, então esse apartamento, por ter justamente esse nome, né, Soul, e toda essa leveza, toda essa ideia de algo mais humanizado, um projeto que realmente apresentasse um design legal, um design mais descolado. Então a mesa ela vem nessa ideia, um pendente mais leve. A iluminação a gente trouxe uma ideia mais minimalista, então vocês vão notar que não tem aquele peso, né, muito carregado de iluminações. Então aqui os itens são as dicróicas mais embutidas, os spots embutidos com os perfis de LED, as paredes mais claras. E eu quero falar sobre um detalhe aqui da parede. Vem comigo aqui, ó. Olha que legal, isso aqui não é uma pedra natural, mas ele traz essa ideia da pedra natural, é uma pintura decorativa, é um marmorizado. Então, esse foi um pedido da cliente, ela tinha visto um local e falou, toma aí, a gente quer colocar isso na nossa casa, a gente quer trazer essa ideia. Então, o bacana disso é porque se amanhã depois ela quiser mudar algo, ela não precisa tirar uma pedra, tirar todo o móvel, então fica muito mais prático. Aqui todo o mobiliário com madeira, mas num tom natural, então a gente priorizou isso para que a madeira trouxesse essa ideia do conforto, né, de esquentar um pouco a mais a casa, mas que não brigasse com o restante. Então, vários itens de decoração que ela gosta, aqui os móveis, né, todos com as portinhas, então os itens ficam mais guardados, mais armazenados, né? E agora eu quero mostrar para vocês uma outra área, que é a área ali de fora, uma área externa. Então eles têm uma varanda muito bacana, olha que legal essa amplitude, você consegue visualizar todo o ambiente e olha a vista que eles têm daqui. Então a gente está no Batel, né, no coração do Batel, onde tem um fluxo de veículos, né, bem grande aqui, mas aqui é uma paz, muito tranquilo. Então aqui ficou uma área onde ela faz a meditação dela, tem um tempo ali, né, para tomar um café, e aqui uma área de churrasco, aqui tem a churrasqueira, a área gourmet, aqui as portas refletem, né, que tem esse espelho junto com, ao mesmo tempo, esse aspecto do vidro. Olha que legal essa bancada aqui que a gente fez. Então, quando quiser servir algo, simplesmente puxa uma outra bancada que está por baixo dessa e fica super prático. Então essa é uma área muito legal, está sendo muito bem utilizada. E agora, voltando aqui para dentro, um detalhe bem importante que a gente sempre fala, é importante que valorize os itens que as pessoas têm nas casas delas ou que elas tenham um afeto. Então, essa área é uma área afetiva, né? Esses quadros que ela tem aqui, assim como outros quadros aqui também, eles são de uma prima, né, nessa cliente, e ela quis realmente privilegiar isso. E a gente deu esse destaque, né? Fez como se fosse uma galeria aqui, as molduras claras, então as telas elas são com cores fortes, né? Mas as molduras mais claras. Então trouxe esse ambiente bem afetivo aqui. Aqui indo para a cozinha agora, temos esse painel. Então a cozinha fica mais isolada, mas ela também pode ser integrada todo o ambiente de jantar, tá? Então as portas de correr em MDF, né? Os puxadores aplicados aqui. E olha que legal, consegue integrar toda essa área aqui. Então, tanto a sala, quanto a varanda, quanto a cozinha fica uma área só, fica quase que um salão, né, gente? Então, bacana aqui, a gente usou o MDF mais acinzentado, então, como eu comentei, a madeira vem com esse aspecto mais quente e o cinza, ele dá essa ideia de sobriedade, né? Então, a pedra também, pedra de fácil manutenção. Então, aqui a gente tem, né, um compact stone, um quartzo
uma pedra industrializada, então ele traz esse aspecto mais sóbrio, mais prático também, porque isso era um item bem importante. Eles queriam muita praticidade na hora de limpar, na utilização. Então a gente trouxe mais armários fechados, não tem muita coisa aberta, né? Ali tem uma prateleira mais decorativa, mas o restante fica mais armazenado. Olha a área da pia que bacana, então ficou bem ampla, né? Bem tranquilo aqui para utilizar também, bem prático, aqui todos os elétricos já localizados. Aqui nós temos a área da área de serviço, então lavanderia, ali nós temos também uma despensa, né? Então a gente fez a lavanderia também bem bacana, bem funcional, e uma despensa com que eles conseguem utilizar e armazenar os alimentos sem que isso tome o espaço da cozinha. E agora vou mostrar para vocês a área íntima, os quartos, as suítes. Vamos conhecer com a gente lá? Agora eu quero apresentar para vocês a área dos quartos, das suítes, aqui começando pelo corredor. Olha que bacana, aqui nós aproveitamos esse canto, né, para ficar realmente algo funcional. Então é um armário onde pode usar para rouparia, até mesmo decorativo também, não fica aquela coisa toda fechada. E a gente vai para a primeira suíte. Vem com a gente aqui, ó. Essa suíte, inicialmente, ela tinha sido pensada para, né, a outra filha, mas ela também como um quarto, pode ser um quarto de hóspedes, ou quando ela estiver por aqui ela pode também usar. Ficou bem clean, algo mais funcional também, então a gente tem a parte dos armários, um tom mais claro, esse sofá é um sofá-cama, e aqui uma área até mesmo para trabalho, para estudo. E aqui eu quero dar um destaque para essa pintura. Olha que legal, esse acabamento ele vai aparecer também no outro quarto do menino ali, e no outro quarto dela também, na suíte principal. Então esse acabamento, ele traz essa ideia de um acabamento mais, uma textura bacana, mais trabalhada, mas sem também deixar aquele aspecto muito grosseiro, sabe? Então aqui, né, a gente gosta de trabalhar muito com ter uns espelhos nas portas. A iluminação, como eu comentei, ela é uma iluminação também mais minimalista, ela não agride, né, o olhar assim, então fica bem leve, fica bem suave. E aqui nós temos, né, o banheiro dessa suíte. Então a gente trouxe a ideia com os espelhos, iluminação indireta, né, com LED atrás dos espelhos, armário também num tom mais claro e as pedras num tom da pedra natural, que é o mármore branco Paraná. Isso vai acontecer também, vai ser replicado nos outros ambientes ali. Agora eu quero mostrar para vocês o quarto do rapaz. Ele torce para o Atlético Paranaense e nós no projeto colocamos até um quadro com a camisa que ele tem toda assinada, só que esse quadro precisou passar por uma manutenção, ele não vai aparecer no vídeo, mas depois a gente mostra para vocês no projeto. Mas é um quarto, ficou muito legal, uma suíte incrível. A gente já tem de primeira aqui, entrando na suíte dele, todo esse armário era uma coisa que ele gostaria de ter um armário mais exposto, então a gente tem uns armários com porta de vidro, perfil preto, que traz essa ideia um pouco num quarto masculino mesmo, com aspecto mais industrial até. Aqui o destaque principal é para iluminação com um perfil de LED em volta, é um perfil de LED mais fininho também, tanto nas prateleiras quanto ao redor na caixa desse móvel. Então, portas de correr, aqui tem todas as camisetas do Atlético que ele tem aqui, as roupas dele todas organizadas, um espelho, né, espelho mesmo, porque o vidro acaba não tendo esse aspecto de espelho, né, aqui nós já posicionamos um espelho maior, então também aqui a gente vai ter uma quebra um pouquinho do que tem no restante do apartamento, tá? Porque no apartamento ele vem na ideia da madeira, tons mais terrosos, mais para um bege, off-white, cinza, aqui a gente vê um cinza um pouco mais presente e o preto de uma forma um pouco mais aparente, tá? Então, alguns itens que ele gostaria muito que tivesse, então, era aqui um quadro da camisa do Atlético que não está aqui hoje, mas foi para manutenção, uma poltrona de descanso, aquela poltrona do papai que chama, né? Então uma poltrona bem confortável de couro preto. Aqui área de trabalho para ele, olha que linda essa cadeira de trabalho. Então, às vezes a gente está acostumado com aquelas cadeiras mais secas, né? Essa não, super confortável, detalhe amadeirado com o couro preto ali. Quero dar um destaque para esse item aqui, tá? A bancada toda tá aqui o computador, mas a gente faz daí essa caixa, né, que tem a parte da tomada toda escondida, então não fica aparecendo fio, para quem não gosta de fio, né? Então fica tudo oculto ali. Aqui tem uma estante para os livros, né? Móvel também superior, a área, né, com a TV, prateleira e os móveis que funcionam como sapateira para ele, né? E agora olhando de frente para a área da cama, olha que bacana que temos aqui. Nós temos dois quadros que ele selecionou a dedo, né? Então a gente teve essa conversa com ele, a gente foi selecionando. Aqui, aquele aspecto que eu comentei com vocês
de um acabamento um pouco mais natural, né? Que ele vem um pouco mais parecido com o cimento queimado, tanto aqui um pouco mais escuro, onde vai ficar a camisa do time aqui com o fundo, mas aqui também um pouco mais leve na área da cama mesmo. A gente posicionou essas duas arandelas com luz indireta, ao mesmo tempo também nós temos opção só com um LED atrás ali e fica muito bacana também, tá? Então é um quarto que ele vem mais umas cores mais pesadas, o preto, o cinza mais aparente, mas ao mesmo tempo ele fala na mesma linguagem do restante do apartamento. Aqui no banheiro nós usamos, assim como algumas prateleiras na mesinha de cabeceira ali, nós usamos o metal preto. O Dudu vai mostrar para nós aqui. Olha que legal. Então é uma tela, né, um metal preto, então fica mais exposto, mas é um espaço mais íntimo mesmo, né? Então a gente trouxe a mesma identidade do quarto para cá também, mas conservando o espelho com perfil de LED, frontal e indireto, a pedra no mármore branco Paraná. E aqui, né, como eu tinha comentado, nas prateleiras também, ali tanto no banheiro quanto aqui na mesinha de cabeceira tem essas prateleiras com metal preto. E agora a gente vai chegar na suíte master, a suíte que ficou incrível também, ficou muito linda mesmo. Pode entrar aqui. Então, de primeira a gente tem um corredor muito legal aqui, então dá para usar muito bem. Aqui tem um closet praticamente, né? Então tem 4 portas grandes, espelhadas, perfil mais para o bronze, então que combina bem com a madeira. Aqui a gente tem uma parte mais decorativa com os nichos, aqui tem a parte de armários também, então a gente fez alguns armários práticos, né, para armazenar, mas ela tem muito livro, então eu gostaria de trazer os livros para esse ambiente. Então aqui a gente fez esse canto, né, fez esse chanfrado justamente para não ficar muito fechado aqui, né, na área perto da cama, então perfil de LED iluminando as prateleiras. Aqui nós temos aquela mesma arandela que tem no quarto do filho dela, tem aqui também, mas olha como dá uma outra cara, né? Porque lá é o cinza, o preto, e aqui já vem mais pro bege, um marrom apresentando em alguns momentos. Perfil de LED também com luz indireta atrás do painel de cabeceira, e aqui esse acabamento que é o mesmo que tem naquele outro quarto que foi a primeira suíte que eu mostrei. Então, muito legal, fica um ambiente mais quente, mais confortável, mais acolhedor. E aqui a gente tem bastante itens de decoração que ela gostaria de trazer, então a gente vê vários itens por aqui. Aqui é uma bancada que quando ela precisar abrir o notebook, né, trabalhar um pouco ou estudar, também tem essa opção aqui, tá? Então, olha como esse quarto fica amplo, aqui tem uma vista maravilhosa também e fica um ambiente muito confortável, muito agradável. E aqui na suíte dela, até não mostrei aqui, ó, aproveitando ainda, tem também a sapateira, tá? Então, esse armário, além da questão de ele trazer algo decorativo de nicho na lateral, a utilização também nos 2 armários laterais como sapateira, e aqui agora o banheiro da suíte. É uma suíte bem ampla, né? É um banheiro bem grande aqui, então tem uma bancada livre. Ela gostaria só de uma cuba mesmo, então a gente teve uma cuba, mas com uns armários aqui muito funcionais, bem bacana, que ela já tem uns armários em cima, né? Aqui já tem a opção de utilizar a profundidade do espelho também para isso. Daí nós temos a hidro, né, que também foi revestido com mármore branco Paraná. E aqui a gente tem o nicho do banho ali. O Dudu pode mostrar para nós ali. O nicho banho com a parte do box. Ó, que legal. Então fica tudo muito clean. É uma decoração bem atemporal. Então eles mesmos comentaram sobre isso, né? É o tipo de projeto, um tipo de imóvel, de ambiente, que quando eles precisarem mudar alguma coisa ou outra, eles podem mudar mais na parte de decoração, porque o restante está muito atemporal, não enjoa, é um ambiente agradável mesmo e leve, né? Então esse é o apartamento Soul do projeto aqui, o apartamento no Batel que nós fizemos, e foi um prazer apresentar para vocês. Aproveite e segue a gente aí e acompanhe com a gente os demais projetos que nós temos por aqui.